Seja bem-vindo a mais um Movimento Igreja. Que prazer ter você aqui com a gente.
Nessa noite nós vamos ouvir a palavra de Deus, cantar louvores a Ele, e por isso eu quero convidar você nessa hora a orar junto comigo, pedindo que o Espírito Santo faça a obra que Ele deseja na sua vida hoje. Vamos lá? Senhor, nós queremos entregar essa celebração ao Senhor, entregar esse culto que nós estamos prestando aqui e pedir que o Senhor receba toda a adoração, que o Senhor ouça cada oração e que a Tua palavra encontre, Deus, em cada coração o lugar necessário, Deus, para que haja mudança na nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, nós amamos o Senhor e Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar? Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço Teu olhar, recebo um convite. Ele me chama sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a Sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois Tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, 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 oh. Nada vai me impedir e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois Tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. A terra passará, Teu amor não mudará. Por Tua graça, pedra angular.
parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Agora nós vamos ter o nosso momento da oferta e o momento que você também poderá devolver os seus dízimos. Eu quero ler com você o versículo de 1 Crônicas 29, verso 9, que está escrito assim: O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. Aqui a gente vê como que o Senhor deseja que a gente realize as nossas ofertas, tendo um coração íntegro e que essas ofertas sejam de forma voluntária. Por isso eu quero convidar você nesse momento a aproveitar essa oportunidade. Faça a sua oferta voluntária com um coração íntegro e alegre o coração do nosso Rei Jesus, assim como o Rei Davi se alegrou naquele dia.
Bom, agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e eu desejo que Ele fale ao seu coração nessa hora, que em nome de Jesus você possa compreender tudo que o Senhor tem para nos revelar aqui nessa porção. Convido você a abrir comigo o texto de 2 Reis 4. Nós vamos falar aqui dessa parte sobre a sunamita. Nós vamos ler algumas partes, né? A história é do versículo 8 ao 36, e eu vou falar com vocês aqui alguns versículos, algumas partes, para entender um pouco sobre essa história e sobre o que nós vamos falar hoje. E aqui nesse texto, né, a gente começa a ver o profeta Eliseu indo a Sunem. E ali existia uma mulher rica, que é conhecida como a sunamita. E essa mulher rica insistiu para que ele fosse à sua casa fazer uma refeição. E depois disso, ele sempre que passava por ali, né, eles se encontravam. Então essa mulher, ela vai, conversa com seu marido. Eles tinham muitas posses, tinham riquezas. E ela insiste com o seu marido para construir na sua casa um quarto, um local para que o profeta pudesse ficar toda vez que estivesse passando ali pela sua cidade. Então, ela arruma aquele quarto com muito carinho, com muito zelo, ela prepara tudo com adereços, com mesa, com lamparina, com cadeira, com tudo que ele pudesse precisar, né, para que sempre que fosse o profeta Eliseu fosse visitá-los, ele tivesse ali um lugar para repousar. Um belo dia, Eliseu muito feliz, né, lógico, com esse gesto da sunamita, ele percebendo também todo o cenário daquela família, ele pergunta para ela, né, o que ele poderia fazer por ela para devolver em forma de gratidão, né, todo o cuidado que ele estava recebendo. E ela falou, né, que não era necessário, que ela estava bem, mas Eliseu vai, né, e fala para ela que ela vai ter um filho que ela ainda não tinha. Então ela recebe essa promessa, né, vinda de Deus, que ela teria um filho, e ela engravida, o menino nasce, o menino cresce, e um certo dia, né, quando ela está, o menino está ali com o pai, e o pai começa a gritar, o menino começa a gritar, ai minha cabeça, isso está no versículo 18. O menino estava ali com o pai e começa a gritar, sentindo muita dor. E o pai manda que o menino fosse levado até a mãe, né? Para ela cuidar dele e entender o que estava acontecendo. Simplesmente, esse menino, promessa de Deus, dado a sunamita, ali através do contato com o profeta, ele morre. E aí ela sobe, né? O que a palavra diz aqui, ao quarto do homem de Deus, coloca o menino, né, chama o marido, prepara servo para ir até Eliseu em busca de socorro, chamar Eliseu, chamar, né, aquele que poderia fazer alguma coisa por ela, já que na cabeça dela, né, foi por meio de Eliseu que ela tinha conseguido aquele filho. Então ela vai, faz essa viagem, procura Eliseu, encontra, né, à distância ali o servo de Eliseu, Geazi, e vai mesmo, né, até o encontro de Eliseu. Nesse caminho ali, quando ela encontra Geazi, ela fala, está tudo bem, mesmo tendo seu filho esperando ela morto em casa. E quando ela encontra, né, o homem de Deus, no caso Eliseu aqui, fala para ela ir, né, voltar, e ela responde assim, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Então ela insistiu mais uma vez para que Eliseu fosse junto com ela e ela pudesse, né, receber esse socorro. No versículo 32 ao 36 a gente vai ler agora. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, e ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia aquecendo. E Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, e depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o seu filho e saiu. Esse é um texto que nos mostra muito sobre o poder de Deus, né? E eu quero falar com você hoje sobre hospedar a presença. Essa meditação que nós vamos ter aqui agora foi um resumo, né, uma devocional que eu fiz a partir do livro A Presença, do Bill Johnson. E essa mulher, a sunamita, ela era uma mulher rica, né, não se sabe muitos detalhes sobre ela, mas a gente percebe no texto que ela era alguém que tinha fé, que ela insistiu, desejou e construiu ali um lugar para o profeta de Deus. Ela desejava ter Deus mais perto, dentro da sua casa, né? E para que a sunamita gerasse um filho e para que esse filho experimentasse da vida de Deus, ela ainda não sabia tudo que ia acontecer na vida dela, né? Antes ela precisou investir nesse relacionamento dela com Deus ali através do profeta. Ela precisou abrigar o profeta Eliseu e naquele tempo ele era o que ela tinha mais próximo e palpável em relação a Deus. Aprender a hospedar a presença de Deus é um grande desafio da vida cristã. Ao mesmo tempo é um privilégio, mas também tem uma grande responsabilidade que cabe a nós. Alguns possuem a consciência de que a partir da sua conversão você tem o Espírito Santo sempre com você, mas poucos usufruem dessa presença no seu dia a dia ou vivem como se ele realmente estivesse aí ao seu lado ou dentro de você. Viver consciente de Deus é uma parte essencial do comando de viver nele. Dizem a respeito do irmão Lawrence do século XVI que não havia diferença entre os seus tempos de oração e os seus tempos de trabalho na cozinha. A sua consciência de Deus e a sua comunhão com Ele eram as mesmas em qualquer ocasião. O nosso Deus é Deus conosco. E conhecê-lo dessa forma é fundamental para o nosso desenvolvimento. E quando a gente pensa sobre essa questão de que nós somos hospedeiros, habitação, moradia do Espírito Santo, a gente precisa entender algumas coisas. E uma delas que o Senhor trouxe ao meu coração é que quanto mais tenho, mais eu preciso. Nós precisamos de mais do Espírito Santo de Deus. Bem verdade é que cada cristão experimenta, né, a presença do Espírito Santo de uma forma. É muito individual. Mas frequentemente nós precisaremos ser reabastecidos e treinados. No sentido de sermos reabastecidos, significa que se nós estamos agindo e vivendo a nossa vida cristã de uma maneira correta, a gente vai precisar se reabastecer. Existe um batismo específico para a gente receber o Espírito Santo no momento em que a gente se entrega a Jesus, mas ser cheio do Espírito Santo é conforme a vida vai acontecendo. É quando a gente está na cozinha, é quando a gente está lavando o banheiro, é quando a gente está dirigindo um carro, é quando a gente está no nosso trabalho. Nesses momentos nós também podemos ser cheios e devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos viver de modo que doemos aquilo que a gente recebeu e se doamos precisamos nos encher novamente. E enquanto esse processo ocorre, a nossa capacidade de ser cheios do Espírito Santo aumenta. Isso aconteceu na vida de Pedro. Se você for ler em Atos 2, houve um grande batismo e ele estava cheio do Espírito Santo. Mas em Atos 4, quando a gente vai ler, aconteceu novamente. Ele foi cheio novamente. Ele precisava ser reabastecido. E quanto maior for a minha capacidade de abrigar o Espírito Santo, mais dele eu terei. Se eu entrego, eu preciso de mais. Se eu dou aquilo que o Espírito Santo coloca sobre mim, aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração, as mudanças que ele realiza na minha vida, se eu faço isso fluir a partir de mim, eu também preciso ser reabastecida. Eu queria que você parasse agora um pouco e pensasse.
Será que você é do tipo de pessoa que vai carregando o seu celular conforme a bateria vai acabando e você vai percebendo a necessidade de carregar, com medo disso zerar e você não ter mais o seu celular ali com você por algum tempo? Ou você é o tipo de pessoa que deixa chegar bem lá no baixinho, bem lá no finzinho da bateria e coloca no carregador? Quando a gente pensa na nossa vida prática, a gente também pode trazer isso para a nossa vida com Deus, né? Será que no seu relacionamento com o Espírito Santo você tem se reabastecido conforme você doa? Ou você tem deixado chegar lá embaixo? Você tem deixado a sua reserva, tem deixado, né, a sua energia, tem deixado a sua espiritualidade chegar como se fosse uma bateria de celular bem lá no baixo para você sentir a necessidade de ser reabastecido, ser recarregado? Ou será que você nem tem usado o que recebe? Ou mais grave ainda, será que você não percebe quando desonra o fato de você ser moradia do Espírito Santo? E deixa zerar essa bateria espiritual por completo para depois procurar socorro? Eu não sei em qual dessas opções você se encaixa, mas é um desafio para nós e nós precisamos entender que precisar ser reabastecido não é algo ruim. Precisar ser reabastecido, na verdade, é sinal de que o combustível ou a energia está sendo utilizada. E isso é sinal de dependência contínua dele, contínua da presença de Deus. Nós precisamos, além de nos reabastecer, nos treinar para sabermos esses momentos em que precisamos receber mais, esses momentos em que precisamos de uma busca maior, esses momentos em que nós precisamos mais do Espírito Santo. Lógico que nós precisamos dele todos os dias e ele está conosco todos os dias, mas o time certo desse reabastecimento, né? Você precisa saber ser treinado para entender os momentos que o Espírito Santo deseja falar com você, deseja usar você. Existe um teste que é feito com pilotos em seus treinamentos. O aluno, quando ele vai fazer esse teste, ele é colocado no simulador de voo. E ele deve aprender ali a reconhecer quando vai ter uma pane no avião ou quando o nível de oxigênio ele diminui, porque isso traz perigo, né? Então, quando ele está passando por esse teste, nesse treinamento, ele ali vai avisar conforme o seu corpo for dando alguns sinais, né? O que ele está sentindo, o que está acontecendo, ele vai sinalizando. E descobriram, né, com esse teste, que cada corpo responde de uma maneira. Alguns sentem a perna, né, a musculatura da perna se contrair, outros sentem um arrepio, cada um sente esse nível de oxigênio baixo de uma maneira. E o piloto, enquanto ele está ali em meio a esse teste, né, ele vai descrevendo e um pouco antes de desmaiar, os níveis de oxigênio eles são restabelecidos. Dessa maneira, os pilotos aprendem como o seu corpo vai dar sinal de alerta, mesmo se lá todo aquele sistema do avião lá no alto, né, não conseguir comunicar que há um perigo. Então, se ele sente no seu corpo físico que esse nível de oxigênio está baixando, aquele sinal no teste já vai ser um indicativo para ele no futuro, caso ele precise utilizar. E nós, pessoas comuns que não somos pilotos, né, não passamos por esse treinamento. Não sabemos como o nosso corpo vai reagir a níveis baixos de oxigênio. E geralmente a gente vive essa mesma ignorância, uma ignorância familiar quanto à presença de Deus. A gente não percebe, não somos treinados o suficiente para percebermos que a presença de Deus está diminuindo na nossa vida. Não nos treinamos a ser sensíveis à voz do Espírito Santo ou ao seu toque, apesar de termos sido criados para reconhecer a presença de Deus. Isso
não é algo para trazer peso para você ou para mim, mas sim para nos despertar o quanto é necessário a gente ser reabastecido e ser treinado no sentido de perceber a presença de Deus em nós e através de nós. Nós somos hospedagem da presença de Deus. Um outro ponto que preciso destacar aqui com você. Existem realidades da nossa vida cristã, na nossa caminhada com o Espírito Santo, que nunca deveriam ser reduzidas a uma lista de metas e conquistas. Hospedar a presença de Deus não deve me reduzir a um operário de Deus. A decisão de ser um servo ou um amigo ainda precisa ser feita todos os dias. Apesar de servi-lo ser um grande privilégio, o meu trabalho deve ser subproduto do meu amor por ele. Isso nos leva a um nível de intimidade maior com o Espírito Santo. A Júnia Hayashi falou frequentemente em uma de suas pregações que Deus está mais interessado no meu caráter do que no meu chamado. O fazer para o Senhor não pode ser sem o Senhor. Servir na igreja não pode ser um checklist de coisas a fazer. O nosso caráter e o nosso coração precisa ser sempre investigado. As nossas intenções, a nossa motivação para realizar alguma coisa precisa passar por esse filtro do Espírito Santo que habita em nós e pode nos aprumar ali no caminho certo. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei nesse ponto aqui também de Marta e Maria. Em Lucas 10, a gente vê essa história dessas duas irmãs. E no versículo 41 e no 42, diz assim, Marta, falando, dize-lhe, pois, que me ajude, falando para Jesus, reclamando de Maria. E respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Na caminhada cristã, onde nós somos hospedeiros da presença de Deus, não há atalho para a maturidade. Os dons são gratuitos, eles são presentes que Deus nos dá, mas a maturidade é cara. A maturidade ela é necessária para que a gente não corrompa o nosso caráter e que aprendamos, a hora de agir, a hora de servir como Marta e quando também é necessário estarmos como Maria, sem comparações, não que uma seja melhor que a outra, as duas são necessárias, mas você estar ligado com o Espírito Santo te trará essa maturidade e esse discernimento. As nossas vidas não podem ser reduzidas a um checklist, de coisas a realizar na obra de Deus apenas por fazer. As nossas vidas são moldadas quando não há ninguém para aplaudir os nossos sacrifícios e esforços. A sunamita, ela pôde viver essa realidade, de servir ao Senhor enquanto abrigava o profeta e em um momento ela se deparou com a morte do seu filho, que havia sido dado pelo próprio Deus. Então aqui a gente percebe que o fato de realizarmos algo para Deus não nos impede de vivermos dificuldades. No versículo 34, a gente vê as ações de Eliseu quando vai ao encontro do menino, representando vividamente Deus restaurando o fôlego daquela criança. Quando ele coloca a boca sobre a boca do menino, quando ele coloca os olhos sobre os olhos, ele está restaurando a visão daquela criança. Quando ele põe as mãos com as mãos, ele está restaurando a força do seu corpo. E quando Eliseu se estende sobre o menino, ele está representando a ação do Espírito de Deus que ali estava para devolver a vida. Talvez existam áreas na sua vida que, assim como na minha e na vida da sunamita, do filho dela, precisam receber essa vida nova do Espírito Santo. Talvez
existam áreas na sua vida que precisam ser tocadas, que precisam desse contato íntimo do Espírito Santo. Eu quero te dizer, creia, porque enquanto a sunamita estava vivendo aquele processo, enquanto nós vivemos esses processos com Deus, com o Espírito Santo de Deus, Ele está nos moldando e nos aperfeiçoando para sermos uma hospedagem mais santa, para sermos abrigo do Espírito Santo, mais aperfeiçoados, com menos pecados, com menos chance de cairmos em tentações. Nós precisamos confiar nele, e quando desfrutarmos disso plenamente, Ele virá e trará nova vida. Sabe, a ideia de hospedar a Deus talvez pode soar estranha, né, aos nossos ouvidos. Porque, afinal, Ele é digno de todas as coisas, inclusive do nosso corpo, e Ele certamente não precisa da nossa permissão para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. Porém, Ele, sendo Deus, nos escolheu para ser morada, para ser casa do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é uma pessoa, você é um daqueles a quem Deus deseja estar morando nesse tempo, em quem Deus deseja morar nesse tempo. Nunca duvide do seu valor. Você não precisa de encorajamento maior do que saber que a presença de Deus habita em você. Naquele momento de aflição, a sunamita sabia que ela poderia recorrer ao profeta e que ali naquele quarto, no quarto do homem de Deus, alguma coisa ia acontecer. Ela sabia que ali ela teria o encorajamento necessário para suportar aquela dor e viver, né, tudo que Deus tinha para ela viver. Se você ainda não tem o Espírito Santo habitando em você, é porque você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se você ainda não tomou essa decisão tão importante na sua vida, eu queria te encorajar a não deixar essa oportunidade passar. E queria te convidar a orar junto comigo agora. Enquanto você fizer essa oração, você possa entregar a sua vida a Jesus e pedir que o Espírito Santo faça morada em você. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa hora eu quero te entregar a minha vida. Quero te entregar todo o meu ser e confessar com a minha boca que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Nessa hora eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que desse livro nunca mais saia, que eu seja uma pessoa realmente salva pelo Senhor, que eu desfrute de uma vida abundante, que eu possa ser cheio do Teu Espírito. Eu me entrego ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você já tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, o meu desejo é que você busque ser cada vez mais cheio. Busque e entenda que quanto mais você tem, mais você precisa dele. Porque você deve doar, você deve se reabastecer, deve ser treinado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo é que você também sirva ao Senhor como demonstração do seu amor por Ele, e que em cada dificuldade que surgir, você possa perseverar e confiar que o Espírito Santo está com você e te dará socorro, te dará saída e te dará aquilo que você precisa para passar por esse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e
mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. E agora vamos aos nossos anúncios. O ano está acabando e você não pode perder nada do que vai acontecer na nossa comunidade. Não pode se desligar de tudo ainda que nós vamos viver de tão especial. No próximo fim de semana nós vamos ter a celebração da ceia nas nossas duas unidades e nas duas celebrações, às 10 horas da manhã e às 19h30 aqui na unidade Centro e às 19 horas na unidade Tarcísio Miranda. E também no dia 22 de dezembro, às 10 horas e às 19h30, o musical de Natal, O Milagre do Natal. Venha, convide a sua família para estar junto aqui vivendo esse momento tão especial, aprendendo mais sobre o nascimento de Jesus e celebrando a vida dele na nossa vida. Não perde não, hein? Vem estar com a gente. Deus abençoe!